É lamentável a gente comentar um assunto desse, mas é mister comentar. Porque, certa ocasião, Jesus olhou para o campo e viu que a seara era realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Poucos aqueles que... Ceifa é aquele que vai semear, aquele que vai pregar a boa palavra, a boa fé. E como pastor, como bispo, como líder da Igreja Batista Missionária Filadélfia, como fundador, a Bíblia diz que são poucos os ceifeiros. Você pode conferir lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 37. Vivemos nos últimos tempos de crise espiritual e crise moral e social, que projeta-se também na Igreja do Deus Vivo. Já não existe obreiros para atender a obra do Senhor, pois poucos querem ser como ceifeiros, como a Bíblia realmente manda. Os ceifeiros, Abraão, que saiu da sua parentela, crente no invisível. Hoje os ceifeiros não querem abandonar as famílias pela obra, não querem. Gênesis capítulo 12, 15. O ceifeiro Noé, que foi justo em um mundo injusto. Hoje os crentes ceifeiros querem viver como o mundo vive. Gênesis capítulo 6, 8. Copiando o mundo para trazer pessoas para dentro da igreja. As igrejas hoje têm se tornado, parece mais um rock and roll, parecem mais... Tem igreja até que leva um prancha de surf para a igreja, o altar é uma prancha de surf. E eu não sei como é que o povo ainda acredita nesses caras. Ah, mas tem que se fazer de tolo para ganhar os outros tolos, para ganhar alguns, como diz a Bíblia. O ceifeiro Jacó, que trabalhou duramente para obter as suas riquezas, Gênesis capítulo 30, 21. E tem crente que não quer trabalhar, fica mendigando as ofertas que vão pregar nas igrejas. Hoje existe uma classe de crente A, B, C, D. Aquele que prega muito, aquele que prega menos, aquele que é famoso, aquele que tem status, que tem programa de televisão, de rádio, é famoso, e até mais famoso do que Jesus, porque existe o grupo de adoradores desses tais pastores, tais apóstolos, tais bispos, tais avivalistas, até avivalistas. Eu pensava que quem avivava a obra era o Espírito Santo, mas tem os tais avivalistas. Tem os pregadores que cobram para pregar. Hoje o evangelho virou um comércio. Existem pessoas que têm fobia à igreja. A pregação, ela é bonita? É, encanta. Mas o louvor é do Senhor. A glória é dele. Hoje os ceifeiros não querem trabalhar duramente, querem facilmente
ele quer facilmente ganhar. O ceifeiro Daniel, que se obteve do manjar do rei, hoje todo mundo quer comer do manjar, né? Todo mundo quer comer do manjar, aceita o ouro, a prata, não é como Eliseu, que recusou de Naamã as roupas reais, o ouro, a prata. São como Geazi, faz as coisas por interesse. Obreiros interesseiros, obreiros que cobram, obreiros que pedem adiantado o dízimo, a cobrança da mensalidade da convenção e outras coisas. O ceifeiro Paulo, ele não teve a sua vida por preciosa. Filipenses capítulo 1, 21. Hoje o ceifeiro visa primeiro a sua vida e depois a do próximo. Hoje o ceifeiro visa primeiro a sua vida e depois a do próximo. O ceifeiro Pedro, que mesmo tendo negado a Jesus, ele não se apartou da fé. Mateus capítulo 26, 69 e capítulo 7, 5. Hoje muitos ceifeiros têm negado e se afastado da fé. Só aqui na minha cidade foram 17 igrejas evangélicas fechadas, onde a Bíblia diz que as portas do inferno não se prevaleceriam contra a obra do Senhor, as portas que Ele abriu. Então percebe-se que as portas se abrem não porque Deus quer, mas porque as pessoas se acham que são pastores, tem uma igreja que não é registrada, são clandestinos, pastores clandestinos, coisa que a gente não aceita na nossa igreja. Pastores que não têm uma credencial, que não têm um tipo de vida, são rebeldes. Me perdoe eu dizer isso, mas é verdade. O ceifeiro Estevão, que não negou falar a verdade diante dos homens. Hoje muitos ceifeiros não falam a verdade, obrigando-se debaixo do argumento. Não vivemos mais naqueles dias de Atos, capítulo 7, 59. O ceifeiro Moisés, que levou o povo até onde foi possível, Deuteronômio 34, 5 e 7. Hoje os ceifeiros abandonaram o povo no deserto, por qualquer motivo. Meu querido, estes são alguns motivos pelos quais há tão pouco obreiros, ceifeiros, mas nós vamos orar. Oremos ao Senhor da Seara, ele disse. Ore ao Senhor da Seara para que mande obreiros com qualidades anteriormente citadas, obreiros que manejem bem a palavra da verdade. É muito fácil ser pastor hoje. É muito fácil abrir uma igreja do que um bar. Mas abrir uma igreja sem ter um chamado de Deus é a mesma coisa que abrir um bar, uma bodega, se não tiver o chamado de Deus. Quando a obra é de Deus, você passa por luta, por provas, por provações, mas permanece. 1 ano, 2 anos, 3 anos, a vida toda, até a volta de Jesus. Nós temos exemplos de igrejas centenárias, milenares, que estão aí até hoje, igreja histórica, que permanece até hoje, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse que a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Você chega numa igreja, todo mundo quer colocar uma gravata, mas ninguém quer estudar, ninguém quer passar por uma escola, não tem um conhecimento nenhum da palavra,
Tem uma palavrinha, uma palavra, mas tem conhecimento. O povo está cansado de ouvir besteira. O povo está cansado de ouvir lorotas enchendo linguiça nas igrejas. Obreiro que é obreiro, ele tem um chamado de Deus. Obreiro que é obreiro, ele é chamado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra mais importante da sua vida, que é pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, é muito fácil você querer ser chamada de pastora. Eu conheço uma pastora que não tem nada a ver de pastora. Conheço pastor que não tem nada a ver de pastor. Conheço uma aqui que está vendendo as cadeiras, os bancos, o microfone, vendendo tudo porque se esgotou espiritualmente, não tem chamado. Não tem chamado. Não tem chamado de Deus para pregar o Evangelho. Se você vê o sacrifício do Moriá, lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 ao 14, aquela era a maior provação da vida de Abraão. Deus havia requerido o filho da promessa, a maior riqueza que Abraão possuía. E Abraão, pela sua obediência à fé, obedeceu à palavra do Senhor. Quando Abraão chegou no pé do Monte Moriá, ele tomou 4 atitudes que foram importantíssimas para que ele vencesse aquela provação. 4 atitudes importantes. A primeira atitude de Abraão, que apontaram a sua fé na promessa, primeiro ele separou-se dos seus servos. Deus queria Abraão sozinho. Deus deixou o jumento com seus servos. O terceiro tomou posse da lenha. O quarto confiou na providência de Deus. Meu querido, ser pastor, ser homem de Deus, não é fácil. É fácil. Eu não quis ser pastor, eu nunca quis ser pastor. Eu nunca quis ser bispo. Eu nunca me candidatei a ser pastor. É uma cobrança muito grande. Agora eu não posso fugir. Deus não chamou ninguém desempregado, parado. Todos que Ele chamou estavam empregados. Hoje o cara estica o pescoço, estica o ombro, expulsa uns demôniozinhos por ali, fala igual o Bispo Macedo, sei lá, o Valdomiro, o outro pastor aí que é pop, já se acha pastor. Pastor, ele não nasce da entranha de outro pastor, ele nasce das entranhas do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera pastores. Pastores geram pastores através do Espírito Santo. E que essa palavra fique em nosso coração. A seara é realmente grande, mas são poucos os trabalhadores. Dentro da igreja, o que temos de homem parado, sem fazer nada, dorme até tarde, homens que não querem nada com Deus, homens que não se esforçam, não querem ser obreiro, mas querem entrar pela janela. Não pode. Na Filadélfia eu não aceito. O obreiro ele tem que apresentar antecedentes criminais, ele tem que apresentar a certidão de casamento, ele tem que apresentar uma série de documentos para ser um obreiro. Ele tem que fazer o curso, ele tem. Pastor que chamar
um membro de obreiro, coitado, pobre coitado. Esse daí é que não entende de nada mesmo. Para mim, obreiro é aquele que estuda, aquele que busca a presença do Senhor. É aquele que aprende, tem conhecimento. Vamos falar sobre isso em outra pregação. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma noite, por mais um momento na tua presença. Muitas das vezes o meu silêncio é meditando na tua palavra. Há poder em nossas palavras, há poder naquilo que a gente diz. Obrigado por ser pastor, não porque eu quero. Eu não pedi para ser pastor. O Senhor me escolheu segundo a tua presciência. Não sei. O Senhor me chamou pelo que eu já passei. O Senhor me escolheu. A igreja não era nada, hoje ela existe. E quantos filhos do diabo já tentaram acabar com a igreja? Mas a igreja subsistiu, está aí, firme. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Abençoa cada pastor da nossa igreja, cada homem de Deus valente, determinados, corajosos, criativos, homens que estudam a palavra, que desenvolvem seu ministério, que desenvolvem a sua fé, que são amados pelas suas ovelhas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para a glória de teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém.